O Bitcoin tem um documento fundador, 9 páginas, escrito por alguém cujo nome verdadeiro ninguém conhece até hoje. É publicado em 2008 para um pequeno grupo de cypherpunks. 9 páginas que propõem substituir o sistema financeiro global. Milhões de pessoas compram Bitcoin, mas poucas sabem o que Satoshi realmente propôs. Nessa série, a gente muda isso. Esse documento, chamado White Paper do Bitcoin, tem 12 seções, mas não se assuste, elas são pequenas e eu vou traduzir tudo para você. Hoje veremos o resumo e as 3 primeiras. Vamos lá. O resumo do White Paper do Bitcoin tem 4 frases que valem a pena destrinchar cada uma delas. Começando pelas primeiras palavras que Satoshi escreveu. Uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra sem passar por nenhuma instituição financeira. Peer-to-peer nesse contexto significa de pessoa para pessoa, sem intermediário. É o mesmo modelo que tornou o torrent possível, compartilhar arquivos de pessoas para pessoas sem depender de nenhum servidor central. Satoshi aplicou esse modelo ao dinheiro. Nós propomos uma solução para o problema do gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. Gasto duplo é o problema central do dinheiro digital. É como impedir que alguém gaste a mesma moeda 2 vezes. Os bancos resolvem isso sendo o árbitro. Eles não deixam você enviar o mesmo dinheiro para 2 pessoas exatamente no mesmo tempo. Satoshi queria resolver isso sem árbitro nenhum. A rede registra as transações em ordem cronológica usando prova de trabalho, formando um histórico impossível de alterar sem refazer todo esse trabalho. E por fim, enquanto a parte do poder computacional estiver em mãos honestas, eles vão gerar a corrente mais longa e deixar qualquer atacante para trás. Com essas 4 frases, Satoshi resumiu um sistema financeiro alternativo. 4 frases para propor uma alternativa ao sistema financeiro mundial. Mas o resumo não fala nada de corrupção, de bancos sujos, de governo imprimindo dinheiro. Parece um documento técnico e neutro, mas isso é apenas a superfície. Para entender o que ele realmente quis dizer, você precisa da seção 1. A introdução começa com algo que parece relevante. O comércio na internet passou a depender quase que exclusivamente de instituições financeiras como intermediários de confiança para processar pagamentos online. Satoshi enxerga um problema estrutural nesse modelo. Transações não são completamente irreversíveis. Os bancos precisam mediar disputas. E mais importante, a necessidade de coletar mais informação dos usuários do que o necessário. Pensa comigo, a maioria do serviço digital que você usa hoje tem o seu CPF, seu endereço, seu histórico de compras. Não porque a empresa precisa disso para te entregar o produto, mas porque o sistema de pagamento exige. E graças à lei FELCA, isso só vai piorar. O White Paper parece frio, mas o que poucos sabem é que 2 meses depois de publicar esse documento, Satoshi foi ao fórum e escreveu o que realmente pensava. Que o problema raiz da moeda convencional é toda a confiança que ela exige para funcionar. O Banco Central precisa ser confiável para não desvalorizar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de quebras dessa confiança. Os bancos precisam ser confiáveis para guardar o nosso dinheiro, mas 90% do que você deposita nele, eles emprestam para outras pessoas. Esse documento foi escrito em fevereiro de 2009, 3 meses depois de uma das maiores crises financeiras da história. E tem mais. Quando Satoshi minerou o primeiro bloco do Bitcoin, o bloco Gênesis, ele gravou dentro do código uma mensagem permanente. Era a manchete do jornal The Times naquele dia. O ministro das Finanças do Reino Unido estava prestes a usar o dinheiro público pela 2ª vez para salvar os mesmos bancos que haviam quebrado a economia. Satoshi escolheu essa frase. Não foi por acaso. Ele não precisou escrever um manifesto à parte. Ele gravou o manifesto dentro do próprio dinheiro, em uma mensagem que nenhum governo do mundo tem um poder computacional suficiente para apagar. A introdução do White Paper aborda um problema do comércio digital. O bloco Gênesis declara guerra ao sistema. Na seção 2, ele começa a construir a solução, e faz isso definindo algo que parece simples, mas que carrega toda a engenharia do Bitcoin dentro. A primeira coisa que Satoshi define nessa parte é o que é uma moeda eletrônica. Nós definimos uma moeda eletrônica como uma cadeia de assinaturas digitais. Deixa eu traduzir isso para português. Quando você tem uma nota de R$100 e entrega para alguém, o objeto físico muda de mão. Você fica sem, a outra pessoa fica com. Impossível de você entregar para ela e continuar com o dinheiro ao mesmo tempo. Com arquivo digital é diferente. Eu posso copiar uma foto e te mandar sem perder nada. Você tem, eu também continuo tendo. Cópias infinitas de custo zero. Esse é o problema do gasto duplo. Como impedir que alguém gaste a mesma moeda digital 2 vezes? A solução de Satoshi é elegante.
Cada moeda no Bitcoin tem um histórico completo de todos os donos anteriores. É como a escritura de um imóvel que registra cada compra e venda desde que o imóvel foi construído. E qualquer pessoa no mundo pode consultar essa escritura a qualquer momento, em tempo real. Quando Pedro quer mandar Bitcoin para Ana, ele pega a chave privada dele, uma senha matemática única, impossível de falsificar, e assina a transação digitalmente. Essa assinatura prova duas coisas ao mesmo tempo: que ele é dono atual daquela moeda e que ele está autorizando a transferência para a Ana, agora, nesse momento. A Ana, ao receber, consegue verificar a cadeia inteira de assinaturas anteriores e confirmar que nenhuma foi alterada, sem empresa no meio. A matemática é o árbitro. Mas aqui tem um problema ainda em aberto. A cadeia de assinaturas prova que Pedro é dono da moeda, mas não impede dele assinar a mesma moeda para duas pessoas diferentes ao mesmo tempo, antes que qualquer um dos dois saiba da existência do outro. No Brasil, a gente não precisa de exemplo hipotético para isso. Tem gente que vendeu o mesmo apartamento para 3 famílias diferentes, recebeu de todas e sumiu. Num banco, isso é relativamente simples de resolver. O banco vê as duas transações e cancela uma. Mas o Bitcoin não tem banco. Então, como resolver? A próxima seção do white paper resolve isso. Seção 3. Timestamp. A solução para impedir o gasto duplo sem árbitro central está aqui. Satoshi propôs o seguinte: a solução que propomos começa com um servidor de registro temporal. Traduzindo, se todas as transações forem registradas em ordem cronológica, ou seja, em ordem de tempo, e qualquer pessoa no mundo puder verificar esse registro em tempo real, fica impossível gastar a mesma moeda 2 vezes sem que a rede inteira perceba. Pensa numa fila do banco. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Não tem como 2 pessoas chegarem em primeiro na mesma fila do banco. A ordem cronológica, a ordem de tempo, é o árbitro. O problema é como manter uma fila cronológica única sem gerente no controle. Contar com a boa-fé das pessoas não tem como. Satoshi propõe agrupar transações em blocos e encadear esses blocos usando algo chamado hash. Hash é uma função matemática, não está ajudando. Imagina uma caixa que faz algumas operações de matemática e que transforma qualquer dado que entra em uma sequência fixa de caracteres. Pode ser o livro da Bíblia inteiro ou uma única letra. O hash sempre vai ter o mesmo tamanho. Tudo que eu coloco aqui sai daqui nesse padrão. E qualquer mudança mínima no dado original, no dado de entrada, uma vírgula, um espaço, um número, gera um hash completamente diferente. Cada bloco do Bitcoin carrega o hash do bloco anterior. Isso cria uma corrente. O bloco 1 aponta para o bloco 0. O bloco 2 aponta para o bloco 1. Se alguém tentar alterar uma transação antiga, digamos apagar uma compra que fez, o hash daquele bloco muda. E aí, o bloco seguinte, que apontava para o hash antigo, fica inválido. E o bloco depois desse também. E todos os blocos seguintes em cascata. É basicamente como tentar alterar um elo no meio de uma corrente soldada. Você não troca só um elo, você quebra a corrente inteira. É basicamente isso. E fazer essa sequência de dados com hash já existia como conceito nos anos 90. As empresas chegavam a publicar essas sequências no New York Times toda semana para certificar que documentos existiam em datas específicas. Mas era uma ferramenta técnica isolada, controlada por uma empresa sem nenhuma aplicação monetária. O que Satoshi fez foi completamente diferente. Ele pegou esse conceito e construiu em cima dele um sistema que ninguém tinha imaginado. Uma rede descentralizada de validação de uma nova moeda, onde o controle não fica em nenhuma empresa, em nenhum ponto único. Ele tirou o controle de uma empresa e espalhou por milhares de computadores ao redor do mundo, sem empresa para subornar, hackear ou fechar. O terror de Brasília. Se Satoshi fosse brasileiro, ele já estava preso. Qualquer computador no mundo pode entrar nessa rede agora, baixar toda a história de transações desde o bloco Gênesis e confirmar que nada foi adulterado em nenhum momento. Isso é a blockchain. Não é magia. É uma solução engenhosa para um problema específico. Registrar uma ordem cronológica de transações sem precisar confiar em ninguém. E com isso, você acabou de ver as 3 primeiras seções do documento mais importante da história do dinheiro. Nossa jornada continua na segunda parte do vídeo. Clica aqui e eu te vejo lá.